Esse é o Infinito, e no episódio de hoje de 1 hora eu vou contar fatos surpreendentes sobre o Egito Antigo e mostrar misteriosos achados arqueológicos. Você aprenderá sobre o propósito dos artefatos misteriosos e verá como os arqueólogos encontraram uma rede de túneis e salas secretas sob as pirâmides. Além disso, eu vou falar sobre a lendária rainha Cleópatra, os segredos de sua beleza, endogamia e crueldade. Também contarei sobre vários casos e momentos chocantes em que arqueólogos descobriram túmulos e sarcófagos cobertos de maldições escritas. Sente-se, relaxe e vamos nessa! Múmias na areia. A pirâmide de Djoser é o mais antigo grande edifício de pedra que sobreviveu até hoje. Foi construída por volta de 2650 a.C. e é historicamente o primeiro de uma série de famosas pirâmides egípcias. A área do complexo do templo ao redor é bem estudada. No entanto, os arqueólogos que investigam a área entre a pirâmide e o fosso seco ao redor dela se depararam com uma descoberta completamente inesperada. Nas imediações da estrutura do culto, os cientistas encontraram várias dúzias de múmias enterradas no chão. Vários corpos embalsamados estavam em caixões de madeira decorados com inscrições e desenhos. Segundo os arqueólogos, as inscrições não formam um texto coerente. Aparentemente, o artista que pintou os caixões era analfabeto e simplesmente tentou reproduzir o que via. Essas sepulturas pertenciam a pessoas de origem desconhecida, e os sepultamentos ocorreram em uma época em que o território do Egito estava sob domínio persa, e depois foi conquistado por Alexandre, o Grande. Acima de tudo, os cientistas ficaram impressionados com o fato de as múmias terem ficado na areia por 4.000 anos e meio e ainda sobreviverem até hoje. Caixas pretas. Um dos achados mais estranhos e incompreensíveis descobertos perto das pirâmides, ao sul de Gizé, são 24 caixas de granito preto vazias. Os cientistas ficaram chocados com o trabalho de filigrana na pedra dura e ainda estão no escuro sobre o propósito dessas caixas feitas há mais de 3.000 anos. As caixas encontradas têm cerca de 4 metros de comprimento, pouco mais de 2 metros de largura e pouco menos de 3,5 metros de altura. O peso de cada uma, de acordo com estimativas aproximadas, não é inferior a 65 toneladas, e junto com a tampa o peso é de 100 toneladas. As paredes das caixas de granito estão perfeitamente encaixadas e igualmente polidas, tanto por fora quanto por dentro. Elas são feitas no mais alto nível de tecnologia moderna. Os antigos egípcios simplesmente não podiam ter a tecnologia que lhes permitia fazer essas estruturas. A habilidade de cortar pedra com precisão de vários microns é tão incrível que alguns especialistas até brincam que estão prontos para acreditar que as caixas não foram construídas para os faraós egípcios, mas foram deixadas na Terra por uma raça alienígena. O verdadeiro propósito e função das caixas permanecem desconhecidos, mas elas eram claramente importantes porque foram esculpidas com tanta precisão que poderiam ter permanecido herméticas por muitos milhares de anos. Colossos de Memnon. Os Colossos de Memnon são duas gigantescas estátuas de pedra maciça e ficam na margem oeste do Nilo, perto da moderna cidade de Luxor. Os Colossos de Memnon são feitos de quartzito resistente. Eles atingem uma altura de 18 metros e cada estátua pesa 700 toneladas. Além disso, elas repousam em um pedestal de quartzito que pesa 500 toneladas. Infelizmente, hoje essas estátuas gêmeas são apenas ruínas. Mas você pode imaginar como essas criaturas foram impressionantes por quase 3.500 anos. Nesse local ficava um grandioso templo do faraó Amenhotep III, da 18ª dinastia. O templo, infelizmente, não sobreviveu até hoje, e a escala da construção sob esse governante só pode ser julgada pelas estátuas. Quanto a eles, há uma suposição de que as estátuas o retratam, mas o tempo e os elementos não pouparam nada. Os rostos estão muito danificados para dizer isso com 100% de certeza. Mas se essas estátuas gêmeas retratam o governante egípcio Amenhotep III, então por que elas são chamadas de Colossos de Memnon? Afinal, esse é um nome grego e não tem nada a ver com os antigos egípcios. Apareceu quando os primeiros gregos chegaram aqui. Eles perguntaram o que eram as estátuas e os moradores responderam Memna. Esse era geralmente o nome dado às estátuas dos faraós sentados. Mas os gregos, por algum motivo, começaram a associar essas estátuas a Memnon, que era o rei da Etiópia. O mais interessante é que os estudos da estrutura da pedra das estátuas gêmeas mostraram que os blocos foram extraídos em Gizé, ou em El Gabal El Ahmar. Isso significa que quem moveu os blocos teve que percorrer uma distância de quase 700 quilômetros. Como os antigos egípcios poderiam transportá-las a uma distância tão grande? Afinal, os equipamentos da época tinham que suportar um peso de pelo menos 500 toneladas. É um grande mistério como eles fizeram isso.
O segredo da pirâmide de Gizé. Em 10 de novembro de 1993, o documentário de 1 hora O Mistério da Esfinge foi exibido no horário nobre para 30 milhões de telespectadores americanos. O filme ainda ganhou um Emmy na categoria Notícias e Documentários de Melhor Pesquisa. O trabalho se concentrou nas extensas pesquisas geológicas e sísmicas realizadas em torno das pirâmides de Gizé de 1991 a 1993 por uma equipe de egiptólogos liderada por John Anthony West. O que John e sua equipe descobriram durante esses estudos chocou a todos. Durante o registro dos dados geológicos, foi revelado que a esfinge não tem 4.500 anos, como comumente se acreditava, mas é muito mais antiga. Talvez tenha até mais de 10 mil anos. Ou seja, estava em seu lugar desde os tempos em que a civilização egípcia que todos estudamos na escola ainda não existia. Essas pesquisas também ajudaram a descobrir uma enorme rede de túneis e salas anteriormente desconhecidas diretamente sob a esfinge, nas profundezas do deserto. Espectadores e historiadores de todo o mundo se fizeram uma única pergunta: o que isso tudo significa? Que segredos todas essas catacumbas inexploradas poderiam guardar? Ao mesmo tempo, outra equipe do engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink lançou um pequeno robô equipado com uma câmera em um túnel estreito de 20 por 20 centímetros dentro da Grande Pirâmide de Gizé. O robô não foi longe o suficiente. Depois de apenas 60 metros, ele chegou a um beco sem saída. Na frente dele havia uma porta real feita de um material parecido com o mármore ou calcário, mas o mais estranho era que a porta tinha 2 maçanetas de latão. Tal metal como o cobre nunca foi encontrado em nenhum outro lugar a não ser na Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Khufu. O fato de que, em grandes profundidades, um robô de pesquisa tenha tropeçado em uma porta com maçanetas de cobre literalmente deixou os cientistas perplexos. Mas ainda mais interessante era a pergunta: o que poderia estar por trás dessa porta? Curiosamente, o governo egípcio chamou a porta de farsa e proibiu mais pesquisas, apesar de todas as ofertas para entregar o robô a cientistas locais para abrir a porta e ver o que havia por trás dela. John West e sua equipe foram expulsos do território das pirâmides. Em 1995, John queria voltar a começar a explorar novamente, mas a petição foi negada. Por que as autoridades não deixaram os cientistas continuarem as pesquisas? Talvez eles estejam escondendo algo, ou eles acham que o trabalho é inútil. Diz pra mim nos comentários e fique ligado para aprender ainda mais segredos e mistérios do Egito Antigo. Em um dos arquivos foi encontrado um registro de como, em 1817, o cônsul britânico general Sir Henry Salt, juntamente com o italiano Giovanni Caviglia, descobriram uma enorme tumba a oeste das pirâmides de Gizé, que era a entrada de um labirinto gigante de passagens subterrâneas. Infelizmente, os dois homens não eram historiadores, então a rede subterrânea não tinha valor científico para eles. No entanto, histórias e registros que sugerem a existência de todo um mundo subterrâneo sob as pirâmides existem há milhares de anos. Se você se lembra das antigas lendas gregas, pode ver um grande número de referências a um complexo subterrâneo chamado Labirinto, próximo à pirâmide de Hawara, a cerca de 85 quilômetros de Gizé. Jâmblico, filósofo sírio do século IV d.C., escreveu que a entrada para o submundo das passagens e túneis fica dentro do corpo da esfinge. Mas para que serviam todas essas longas passagens e quem as construiu? Eletricidade no Egito Antigo. Logo abaixo da concha de pedra, a pirâmide é construída com diferentes tipos de calcário. Como diz uma das teorias, esse material foi escolhido especialmente para distribuir uniformemente o peso da própria pirâmide. Mas todos os túneis e passagens subterrâneas eram feitas de granito, uma das pedras mais fortes da Terra, da qual não há muito em todo o deserto. Acontece que foi obviamente importado do exterior de propósito. Ou seja, centenas de milhares de toneladas de granito chegaram nos navios e foram transferidos por uma distância enorme para construir túneis dentro da pirâmide. Vamos concordar que é estranho. Então aqui a teoria diz que o granito foi escolhido graças às suas características específicas. É levemente radioativo e cravejado com grande quantidade de cristais de quartzo. Você provavelmente já ouviu falar dos relógios de quartzo, que são carregados pelos movimentos dos ponteiros. O mesmo princípio foi usado pelos autores das pirâmides. O quartzo ionizou o ar ao seu redor e sua condutividade elétrica aumentou. Mas por quê? O Planalto de Gizé está localizado no topo do sistema de rios subterrâneos. Para confirmar isso, há um fato, que há cerca de 100 anos, o Nilo rompeu suas margens e fluiu perto das pirâmides. É possível que as pirâmides tenham sido construídas para gerar energia por meio dos rios, através do efeito piezoelétrico. Lâmpada de Dendera. A lâmpada de Dendera está no templo Hathor, em Dendera, no Egito. Os desenhos são aplicados nas paredes dos níveis inferiores do templo, e tem esse nome por uma razão.
Externamente se parecem com lâmpadas, então alguns pesquisadores são convencidos de que é um dispositivo elétrico com uma lâmpada de vidro que é mostrada nos baixos relevos. Além disso, na opinião deles, a sala recebe instruções sobre como usar o dispositivo, porque todo o espaço livre é escrito com pequenos hieróglifos. Os egiptólogos acreditam que os antigos egípcios usavam lâmpadas elétricas no subsolo para iluminar salas, onde a luz solar não podia penetrar. Essa teoria é apoiada pelo fato de que nenhuma fuligem de tochas acesas foi encontrada nas paredes e tetos das salas sagradas. Mas isso é possível? Acontece que os antigos engenheiros egípcios eram capazes de produzir eletricidade e tinham fontes de corrente de alta tensão, certo? Aliás, há uma suposição de que os antigos egípcios não descobriram o fenômeno da eletricidade. Acredita-se que eles foram ensinados por representantes de outras civilizações. Os antigos egípcios usavam a energia elétrica, mas nunca conseguiram dominar os verdadeiros princípios de sua ação, pois a ciência estava em baixo nível de desenvolvimento naquela época. No entanto, a versão oficial dos egiptólogos interpreta os objetos retratados em baixos relevo como uma combinação da flor de lótus, o jet, símbolo da estabilidade simbolizado pelos braços estendidos, e a cobra subindo do lótus, e significando abundância, que é associada à cheia anual do Nilo. Olhos de vidro de cristal. Outro mistério que ainda não foi totalmente resolvido são os olhos de algumas estátuas egípcias. Ou melhor, o segredo de fazê-las a partir de pequenos fragmentos de cristal de rocha. Essas lentes eram geralmente colocadas nas órbitas oculares de estátuas feitas de madeira ou calcário. O que mais chama atenção aqui é a habilidade com que essas lentes foram feitas. A qualidade das lentes é tão alta que parece que elas foram criadas com trabalho de máquina e tornos e retíficas especializadas. O exemplo mais marcante de tais esculturas é a estátua do faraó Hor I, feita de madeira. Ela tem olhos muito realistas. Parecem azuis ou cinza esfumaçado, dependendo do ângulo de iluminação. Além disso, eles até imitam a estrutura capilar da retina. Estudos conduzidos pelo professor Jay Enoch, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, mostraram apenas uma semelhança impressionante dessas lentes com a forma e as propriedades ópticas do olho humano. O pesquisador americano acredita que o Egito atingiu a maior habilidade no processamento de lentes por volta de 2500 a.C. Depois disso, uma tecnologia tão notável foi usada cada vez com menos frequência e depois foi perdida. A única explicação razoável é que os egípcios conseguiram peças de quartzo para modelos de olhos de algum lugar. Então a tecnologia viveu. Quando as reservas acabaram, a tecnologia também acabou. Aliás, essas lentes foram inseridas não apenas nos olhos dos faraós, mas também nas órbitas dos animais. Aqui está um exemplo de um vaso cosmético em forma de gato. As lentes são feitas de cristal de rocha e bordadas com cobre. A Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é um fragmento de um antigo metal egípcio no qual está esculpido o decreto sagrado que estabelece o culto ao rei egípcio Ptolomeu, de 13 anos. A inscrição foi feita em 196 a.C. A pedra foi descoberta na cidade costeira de El Rashid, durante a campanha egípcia de Napoleão em 1799. Derrotadas na África, as tropas de Napoleão a entregaram aos britânicos. A pedra está agora em exibição no Museu Britânico, em Londres, e é uma exposição popular. Mas por que é tão notável? A Pedra de Roseta contém 3 textos idênticos escritos em hieróglifos egípcios antigos. Escrita demótica egípcia, que era usada para fins cotidianos, e grego. A inscrição na pedra é bastante comum para esse período. Mas a pedra adquiriu um significado histórico extraordinário, no âmbito da moderna egiptologia europeia. A combinação dos alfabetos na pedra permitiu a Jean-François Champollion decifrar e ler hieróglifos egípcios na década de 1820. Decifrar os hieróglifos revelou a cultura linguística e textual de toda uma civilização que manteve registros históricos, literários e administrativos por mais de 3.000 anos. Embora outras inscrições e fatores também tenham desempenhado um papel importante na decifração original, a Pedra de Roseta chamou a atenção do público e se tornou um símbolo de todas as tentativas de estudar outras culturas e até outros mundos. Foi tão influente que até a sonda espacial lançada pela Agência Espacial Europeia em 2004 recebeu o nome de Roseta. Helicóptero e tanque antigos. O que você vê aqui? Você vê um hieróglifo que se parece muito com um helicóptero moderno? Os teóricos da conspiração afirmam que isso é uma evidência de que os antigos egípcios viram e sabiam como são os helicópteros modernos e outros veículos. Ao lado do helicóptero, os entusiastas encontraram um tanque com canhões longos. Debaixo dele é um avião de carga ou um submarino. Pessoas particularmente impressionáveis veem uma unidade de radar com uma antena no canto direito.
De acordo com essas pessoas, a tecnologia que está claramente fora de tempo sustenta a hipótese de que os antigos egípcios herdaram algo valioso de alguma civilização avançada que existia antes deles. O mistério do antigo helicóptero egípcio foi resolvido por arqueólogos no Instituto de Egiptologia de Munique em 1992. Depois de estudar a imagem, os cientistas concluíram que o tempo havia terminado de pintá-la. A escultura original foi feita durante o reinado do faraó Sete, o primeiro. E então, algum tempo depois, eles foram rebocados e novos hieróglifos foram esculpidos. Isso foi feito muitas vezes. Os faraós assim apropriaram-se das pirâmides e templos de outra pessoa. Ao longo de milhares de anos, a superfície degradou-se e o reboco caiu, revelando ambas as esculturas, o que levou a esse efeito de sobreposição de hieróglifos. As fichas acrescentaram detalhes. Foi assim que a técnica adquiriu características modernas. Na verdade, todos esses desenhos eram apenas hieróglifos antes. Entrada secreta. Há vários anos, um egípcio chamado Naji descobriu uma passagem secreta sob o porão de sua casa. Como se viu, a passagem levava a uma das pirâmides de Gizé. Cavando em seu próprio jardim, um morador da vila de Al-Haramin encontrou um túnel forrado de lajes de pedra, que levava diretamente à grande pirâmide de Gizé. Os arqueólogos acreditam que nos tempos antigos essa passagem levava a um templo secreto no Nilo. Mas o verdadeiro propósito desse antigo túnel ainda é um mistério. Mas Naji ficou claramente encantado com essa descoberta, pois agora ele pode fazer passeios ao antigo túnel literalmente de casa. A cidade de Tonis, ou como os gregos a chamavam, Herakleion, já existia ao norte da costa egípcia. Por muito tempo foi considerada fictícia, pois era mencionada apenas nas obras de autores gregos. Mas em 2012 ela foi descoberta a uma profundidade de 50 metros no Golfo de Abukir. Os mergulhadores ainda exploram o fundo do mar, fazendo cada vez mais descobertas. Já encontraram estátuas de Ísis e outros deuses egípcios, ruínas de templos e restos de colunas de granitos dos palácios reais com hieróglifos egípcios e letras gregas. Eles sobreviveram quase intocados. Segundo cientistas, centenas de outros artefatos estão escondidos em uma profundidade que pode levar até 200 anos para ser encontrada. O mistério do desaparecimento da cidade permanece desconhecido. Qual o motivo de estar no fundo do mar? Alguns argumentam que o terremoto foi o culpado, enquanto outros falam de um tsunami devastador. O destino de Herakleion nos lembra de Atlântida, que pode existir na realidade e está esperando a sua vez. No entanto, alguns historiadores refutam essa versão. Afinal, os marinheiros já viram muito na vida e podem embelezar histórias. É assim que várias lendas aparecem. Uma múmia envolta em uma mensagem misteriosa. A mumificação no Egito começou por volta de 2800 a.C. Arqueólogos seguem encontrando múmias até hoje. Claro, tais descobertas não podem prescindir de mistérios e enigmas. Em 1881, em Luxor, a múmia de uma mulher gritando foi encontrada. Ela também é conhecida como a múmia que grita. Despertou imediatamente o interesse dos especialistas, pois o corpo estava em uma posição incomum para uma múmia. Curvada, pernas cruzadas, cabeça virada para a direita e com a boca bem aberta. Apenas recentemente, pesquisadores conseguiram descobrir que a mulher morreu de ataque cardíaco. A morte foi causada por aterosclerose grave das artérias coronárias. E no processo de embalsamento, decidiu-se deixar a posição do corpo da mulher como estava. Mas essa não é a única múmia misteriosa. Em 1848, um simples lojista de Alexandria vendeu o sarcófago com a múmia da mulher a Mihailo Baric. Ele a expôs em sua casa e a mostrou a todos os visitantes. Ele não tinha ideia de quão valiosa era a múmia. Estava em exposição há décadas, mas um dia o dono decidiu remover algumas bandagens desgastadas. Ele removeu as tiras de linho e as colocou em uma vitrine separada. Foi aí que todos começaram a dizer que a múmia estava embrulhada nas páginas de um livro, que não estava escrito em hieróglifos egípcios. Eles pensaram que era apenas um outro tipo de texto. Mas qual? Mesmo quando os especialistas conseguiram montar as tiras na ordem correta, o texto escrito não pôde ser traduzido. Os estudiosos só conseguiam entender um pequeno número de palavras. Isso deu alguma indicação sobre o Liber Linteus, ou Livro de Agran. Com base nas datas e nos nomes dos deuses encontrados no texto, acredita-se que o Liber Linteus era um calendário religioso. Mas por que eles envolveram um cadáver nessas páginas e como o livro etrusco acabou em uma múmia egípcia? Tem sido sugerido que o falecido era de uma rica família etrusca que fugiu para o Egito e ficou lá por algum tempo. Isso pode ter acontecido no século III a.C., ou durante o período em que os romanos conquistavam o território etrusco. Então era norma para todos os estrangeiros ricos que morriam no Egito. Por isso a jovem foi embalsamada antes de ser enterrada. E o fato dela estar embrulhada no livro etrusco pode ser explicado como parte do costume funerário etrusco, como um memorial deixado para os mortos.
Mas um dos principais problemas com essas suposições ainda não foi resolvido. Onde e por que os embalsamadores conseguiram as tiras de linho com o texto da escritura para embrulhar quando estavam preparando essa mulher egípcia para a vida após a morte? Me diz o que você acha nos comentários e fique ligado. Vou contar como 3.000 anos depois, os cientistas fizeram uma múmia da época de Ramsés XI falar, e você também aprenderá sobre misteriosas tumbas e sarcófagos que foram cobertos com maldições escritas e um mau presságio para quem os descobriu. O protagonista do episódio é Neshannon. Esse é o nome do sacerdote que viveu durante o difícil período do reinado do faraó Ramsés XI, cerca de 1.100 anos antes de Cristo. Neshamon era sacerdote em Tebas e precisava de uma voz forte para realizar rituais envolvendo canto. Após a morte de Neshamon, sua voz silenciou. Mas 3.000 anos depois, graças a um grupo de cientistas, ela ressoou novamente. Eles criaram um dispositivo de voz impresso em 3D, usando o trato vocal de Neshamon como base, que foi cuidadosamente digitalizado usando um tomógrafo de ressonância magnética. Usando um trato vocal com um som laríngeo artificial, eles conseguiram sintetizar o som de uma letra vocálica como se tivesse sido pronunciada por Neshamon. E a múmia soou assim. Parece a forma como o Google Tradutor diz o som é, mas não é o Google Tradutor. Os cientistas sintetizaram exatamente a voz de Neshamon. Para reproduzir o som produzido pelo trato vocal de Neshamon, os cientistas recriaram suas dimensões exatas em uma impressora 3D. O tecido muscular do trato vocal de Neshamon foi preservado o suficiente, então após escanear a múmia, eles conseguiram reproduzir facilmente o trato vocal do sacerdote. Até agora o som é o auge da conquista dos cientistas. Além disso, no futuro, os pesquisadores esperam usar modelos de computador para reproduzir frases inteiras na voz real de Neshamon. Em suma, não vai demorar muito para que as múmias falem de verdade. Aliás, como disseram os cientistas, estava escrito no sarcófago de Neshamon para que ele pudesse ser ouvido depois de morrer. E os cientistas conseguiram cumprir seu desejo. Neshamon era um egípcio benevolente, o que não pode ser dito de muitos de seus outros compatriotas. Seus túmulos e sarcófagos eram frequentemente cobertos de maldições, e muitas de suas múmias pressagiam má sorte. Vamos dar uma olhada nisso também. Fique ligado para ver túmulos e múmias amaldiçoados que vão te surpreender. Hoje em dia, muita gente adora o Egito Antigo e se esforça para explorá-lo em muitos detalhes. A tumba de Tutankhamon contribui enormemente para essas aspirações. Sua descoberta foi o maior evento da história da egiptologia, assim como um dos eventos mais importantes da arqueologia mundial. Ao mesmo tempo, a descoberta da tumba desencadeou uma série de eventos sinistros. A tumba foi encontrada em 1922 no Vale dos Reis. Ela estava bem preservada com inúmeros utensílios domésticos, joias e artefatos que acompanharam o faraó em sua última jornada. 4 arcas e 3 sarcófagos de metais preciosos preservaram o corpo mumificado do rei Tut. E a máscara de ouro encontrada que cobria o rosto e o peito do falecido faraó tornou-se um dos símbolos de todo o Egito. Uma pilha de artefatos úteis tornou a tumba famosa, mas sua maldição foi ainda mais famosa. Acredita-se que o túmulo de Tutankhamon foi originalmente amaldiçoado e nunca deveria ter sido aberto. Coincidência ou não, poucos anos após a escavação, cerca de 10 pessoas que tinham alguma relação com aquela tumba morreram. E a próxima tumba parece ter sido amaldiçoada de verdade. A tumba com a múmia da grande sacerdotisa do templo do faraó Amenemhet II, Amon-Ra, foi encontrada em Tebas em 1902. 5 moradores locais estavam cavando a pirâmide, mas tropeçaram no sarcófago. Mais tarde, eles venderam o sarcófago com a múmia para 4 arqueólogos ingleses, e então começaram os primeiros eventos assustadores. Os moradores brigaram entre si porque não podiam dividir o dinheiro que receberam, e a coisa toda se transformou em um esfaqueamento. Ninguém sobreviveu. Essas foram as 5 primeiras vítimas da sacerdotisa egípcia, e havia mais por vir. Um egiptólogo que estava transportando uma múmia para o Cairo feriu o dedo em um sarcófago e envenenou seu sangue. Os cirurgiões tiveram que amputar sua mão com urgência para salvar sua vida. O assistente do cientista que estava envolvido no envio da múmia para Londres logo se suicidou. Um terceiro membro da expedição arqueológica morreu de febre, e o quarto foi atropelado por uma carroça. O fotógrafo que foi contratado pelas autoridades egípcias para tirar fotos da sacerdotisa enlouqueceu, e o outro fotógrafo morreu de insolação. A sacerdotisa encontrou seu descanso apenas no Museu Britânico, quando foi levada para lá. A sociedade egípcia antiga era hierárquica. No fundo estavam os escravos. De acordo com a versão difundida, foram os escravos que construíram as lendárias pirâmides egípcias, mas a ciência moderna acredita que a construção foi feita por trabalhadores contratados. A propósito, eles foram enterrados nas tumbas do Planalto de Gizé,
não muito longe das pirâmides. Esses trabalhadores são interessantes não apenas porque carregavam os maciços blocos de pedra, mas também porque seus túmulos são considerados amaldiçoados. Nas paredes de uma das tumbas, com 4.500 anos, há inscrições, entre as quais os arqueólogos encontraram antigas maldições contra ladrões. As escrituras dizem: todas as pessoas que entrarem nesse túmulo, que fizerem o mal contra esse túmulo e destruí-lo, que o crocodilo seja contra elas na água, e as cobras contra elas na terra, que o hipopótamo seja contra elas na água, o escorpião contra elas em terra. Apesar disso, há alguns anos os túmulos dos trabalhadores foram abertos aos turistas. Qualquer um pode ver pessoalmente se essas maldições funcionam ou não. Não se sabe se essas maldições realmente funcionam, mas não devemos descartá-las. As tumbas antigas já se mostraram em toda sua glória antes. As múmias egípcias incomodam não apenas as pessoas que estão no Egito. A história conhece casos em que múmias egípcias também causaram sofrimento fora do país. O caso mais famoso desse tipo está relacionado ao Titanic. Todos conhecem bem a história desse navio. Foi considerado inafundável, mas em sua primeira viagem atingiu um iceberg e afundou. Existem muitas versões explicando o que aconteceu, e de acordo com uma das mais exóticas, a maldita múmia egípcia foi a culpada. Foi realizada pelo historiador britânico Lord Canterville. A múmia de um sumo sacerdote egípcio estava em uma caixa de madeira, e acima de sua cabeça havia um amuleto com a imagem de Osíris, o antigo rei egípcio da vida após a morte. A inscrição no amuleto dizia: levante-se do esquecimento, seu olhar conquistará todos os que estiverem em seu caminho. Os restos do sumo sacerdote eram uma carga muito valiosa para manter no porão, então a caixa da múmia foi colocada ao lado da ponte do capitão. Segundo a lenda, foi isso que levou à tragédia. Acredita-se que o espírito do sumo sacerdote decidiu se vingar das pessoas que perturbaram sua paz. De acordo com essa versão, a múmia influenciou a mente do capitão Smith, que apesar das inúmeras advertências sobre o gelo na área onde o Titanic navegava, não diminuiu a velocidade do navio. Algum tempo depois do desastre, histórias de sobreviventes sobre a tragédia apareceram nos jornais. Muitos afirmaram que poucos minutos antes da colisão, o capitão foi visto ao lado de uma caixa carregando uma múmia. Dama de gelo siberiana. Não são apenas as múmias egípcias que são amaldiçoadas. Não se esqueça que a mumificação era praticada em muitas partes do mundo, então múmias amaldiçoadas são encontradas em todos os lugares. Outra é a Dama de Gelo Siberiana, ou Princesa Altai. Foi encontrada durante as escavações no cemitério de Ak-Alaka. Como lembram os arqueólogos, na escavação o trovão soou, e todos os presentes sentiram que o chão tremia sob seus pés. A tumba antiga estava bem preservada. Os cientistas até estabeleceram a causa da morte da menina. Foi câncer de mama. Eles também encontraram muitos artefatos interessantes na tumba. No entanto, a alegria da descoberta foi logo substituída pelo desespero. Quando eles estavam se preparando para transportar a múmia, o carro deles quebrou. Eles tentaram chamar outro carro, mas ele falhou no caminho também. Somente na terceira tentativa eles conseguiram levar a princesa desconhecida do planalto de Ukok, dessa vez de helicóptero. Mas também não conseguiu chegar ao destino final. Durante o voo, um dos motores quebrou. Foi apenas por um milagre que o piloto conseguiu pousar sem consequências. Mas esse não foi o fim. Acredita-se que a múmia não apenas quebrou as máquinas, mas também enviou um poderoso terremoto de chuva em Altai, que se tornou um dos mais fortes e destrutivos da história da Rússia. Os xamãs locais tinham certeza de que a donzela do gelo da Sibéria estava com raiva porque sua paz foi perturbada. Lady Rai. Como regra, muitas múmias que chegam ao nosso tempo não são preservadas em perfeitas condições. Mas esse é um caso totalmente diferente. Essa mulher viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo. Os restos mumificados da mulher que morreu na casa dos 30 ou 40 anos foram encontrados em 1881. A múmia surpreendeu até os egiptólogos mais legais da época. Depois de muitas pesquisas e análises, eles não conseguiam acreditar que a múmia já tinha cerca de 3.500 anos, porque tinha uma aparência muito boa. A múmia é considerada uma das mais preservadas com sucesso da história, e os egiptólogos a chamam de exemplo de embalsamamento brilhante. Ramsés II. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Ramsés II, o Grande. Se sim, você deve saber que esse é um dos faraós mais emblemáticos e maiores do Antigo Egito. Há uma história interessante relacionada com a múmia de Ramsés o Grande. A múmia foi encontrada em 1881 e exibida no Museu Egípcio. Em 1975, um cientista que estudou os restos mortais de Ramsés observou que a múmia corria o risco de ser destruída por fungos e precisava de tratamento urgente para evitar a decomposição completa. Foi decidido enviar a múmia para o Musée de la Rome, mas as leis da época diziam que a entrada e o transporte pelo país exigiam um passaporte válido.
Então, especificamente para cumprir as leis locais, o governo egípcio emitiu um passaporte para o faraó. O transporte foi bem sucedido. E mais tarde, na sala estéril do Museu Etnográfico de Trocadeiro, os cientistas passaram vários meses na preservação geral e exame da múmia do lendário faraó. Você sabe qual múmia de um antigo governante egípcio não pôde ser estudada no momento? Surpreendentemente, ainda não se sabe onde a lendária rainha Cleópatra está enterrada. Após sua morte, ela deixou muitos segredos e artefatos, um dos quais foi encontrado muito recentemente, e parece ser capaz de mudar toda a história. Vamos dar uma olhada nisso. No outono passado, arqueólogos israelenses estavam realizando escavações no Parque Nacional da cidade de Davi, em Jerusalém, quando se depararam com um artefato interessante, um selo de ametista que tinha cerca de 2000 anos. Foi decorado com a imagem da árvore bíblica, cujo fruto, segundo a lenda, foi usado para fazer bálsamo e perfume para a famosa rainha Cleópatra. E parece que o artefato pode ter pertencido à própria Cleópatra. Os cientistas encontraram uma gravura nele, o selo com a imagem de uma planta, que é uma espécie de caqui. Nos tempos antigos era extremamente caro e era usado para fazer incenso. Alguns estudiosos acreditam que o caqui mostrado no artefato era frequentemente dado a Cleópatra. Então, um bálsamo especial era feito para a rainha, e que mudou a aparência de Cleópatra e a tornou mais bonita e visualmente mais jovem. O artefato pode mudar a história, porque se pudermos encontrar esse tipo, ou pelo menos cultivá-lo artificialmente, os cientistas poderão criar uma droga de rejuvenescimento que afetará a história futura da Terra. No entanto, muitos cientistas acreditam que o caqui do artefato já desapareceu, então só podemos esperar pelo seu cultivo. Outro artefato não menos interessante pode não mudar toda a história do mundo, mas apenas a história da egiptologia. Mais precisamente, não é um artefato, mas um objeto, porque eu estou falando da tumba de Cleópatra. Na verdade, até agora ninguém sabe ao certo onde está a lendária rainha. Seu túmulo nunca foi encontrado. Isso é surpreendente, porque os cientistas conseguiram encontrar os túmulos até dos faraós que governaram muito antes de Cleópatra. De qualquer forma, o caso de Cleópatra já é um grande avanço, e os cientistas poderão em breve fazer uma grande descoberta. Em 2020, uma equipe internacional de arqueólogos divulgou dados preliminares de um estudo de uma tumba fechada na antiga cidade egípcia de Taposiris Magna. Na tumba foram encontradas 2 múmias douradas, e uma delas pode pertencer à rainha Cleópatra. Em primeiro lugar, isso é indicado pelo fato de que a cabeça da estátua representando Cleópatra foi encontrada durante as escavações no local. Em segundo lugar, as múmias foram originalmente cobertas com folhas de ouro, o que indica um status social muito alto. Em terceiro lugar, uma das múmias tinha uma imagem de um escaravelho gravada em um revestimento de ouro. É o símbolo de poder real e renascimento que foi usado pelos governantes do Egito. E finalmente, em Taposiris Magna, já foram encontrados os supostos restos mortais dos ancestrais de Cleópatra. Em geral, muitos fatores indicam que a múmia da rainha finalmente foi encontrada. E se isso for verdade, significa que em breve poderemos aprender ainda mais sobre Cleópatra. Poderemos descobrir como a governante realmente morreu, por exemplo, porque os cientistas ainda estão discutindo sobre isso. Ou podemos descobrir exatamente como Cleópatra era quando estava viva. O que se sabe é que sua vida foi muito incomum, misteriosa e interessante. Por isso vale a pena saber mais sobre ela. Fique ligado para conhecer todos os detalhes inusitados, inesperados e até místicos e assustadores sobre a vida da mais famosa governante feminina do Egito. É provável que, se o que os arqueólogos encontraram em Taposiris Magna realmente for uma múmia de Cleópatra, os cientistas poderão estabelecer a causa exata da morte da rainha, como eu disse antes. Sim, na verdade ninguém sabe exatamente do que Cleópatra morreu, mas é 100% conhecido que ela tirou a própria vida. Ela fez isso para evitar se tornar prisioneira de Otaviano, depois que o Egito foi conquistado por Roma. A versão mais difundida é que Cleópatra se matou com a ajuda de uma cobra venenosa. Dizem que os fiéis servos da mulher trouxeram para ela uma cesta de figos, onde o réptil venenoso estava sentado, e mordeu a rainha e então ela morreu. Segundo outra versão, Cleópatra tomou o veneno de sempre, que estava em seu estileto dourado. Mas a ciência moderna acredita que a causa da morte de Cleópatra não foi a picada de uma cobra venenosa, mas uma mistura venenosa de plantas de ópio, cicuta e acônito. Isso faz sentido, porque essa mistura faz com que uma pessoa morra em poucas horas, sem qualquer dor ou mudança na aparência. E dado que Cleópatra se preocupava com a aparência, é improvável que ela se submetesse a uma longa agonia e marcas corporais após uma picada de cobra.
De qualquer forma, até agora, a morte da bela Cleópatra continua sendo um dos mistérios mais místicos. Falando em beleza, o fato de Cleópatra ser bonita é conhecido por todo mundo. É assim que ela é mostrada em filmes, desenhos animados e livros. E é daí que conhecemos a imagem da rainha. Também é um fato comum que Cleópatra era tão bonita que os homens estavam prontos para se despedir da vida apenas por uma noite com ela. Isso tudo parece legal, mas como sabemos, não é verdade. Talvez ela tenha se livrado de seus amantes durante a noite, mas o fato dela ser uma beleza indescritível é duvidoso. Há alguns anos, os cientistas examinaram uma moeda de 2.000 anos encontrada em 2007, que mostrava o rosto de Cleópatra de perfil, juntamente com vários outros achados com imagens da rainha. Descobriram que Cleópatra era uma mulher bem comum, que obviamente não atingia o padrão de beleza. Ela era baixa, gorda, tinha um nariz grande e largo, olhos grandes e lábios estreitos. Apesar disso, ela encantou literalmente a todos. Por quê? Tudo tinha a ver com a mente aguçada de Cleópatra. Ela foi descrita como uma mulher incrivelmente inteligente e talentosa, com um discurso convincente, uma voz confiante e um amplo conhecimento de astronomia, filosofia, matemática e linguística. Cleópatra, aliás, sabia de 7 a 10 línguas estrangeiras, então não havia intérpretes em sua corte. Não surpreende que uma garota tão inteligente fosse admirada por todos ao seu redor. Cleópatra não era apenas uma garota inteligente, mas inovadora. Ela teve uma enorme influência na cosmética de seu tempo, e seus métodos de autocuidado são usados até mesmo por garotas modernas, pelo menos indiretamente. Uma das características mais famosas de Cleópatra eram seus expressivos arcos negros nos olhos. A rainha os desenhou não apenas por beleza. Ela sabia que o delineador continha antimônio, uma substância que ajudava a combater infecções oculares. Além disso, eles minimizavam a exposição ao sol brilhante do Egito. Cleópatra geralmente tinha um amplo conhecimento de química, então ela era bem versada em muitas substâncias. Ela sabia que o mel tinha propriedades antibacterianas, por exemplo, então o aplicava na pele como um creme. E para manter a pele macia e limpa, Cleópatra enxugava o rosto com água de rosas. Curiosamente, até hoje esse ingrediente está incluído na maioria dos tônicos e produtos de limpeza. Entre outras coisas, Cleópatra era bem versada em perfumaria. Ela acreditava no poder da fragrância não apenas como ferramenta cosmética, mas também como um instrumento de persuasão política. Assim, segundo a lenda, Cleópatra encharcou as velas de seu navio com perfume antes de sair em seu primeiro encontro com Marco Antônio, para ter certeza de que ele a cheiraria antes de vê-la. Ela era tão adepta da química, alquimia e fragrâncias que chegou a possuir uma fábrica de perfumes. Isso diz muito sobre ela, porque com seu status ela não precisava se dar ao trabalho, era só ordenar que seus súditos pegassem qualquer fragrância. Mas ela mesma gostava de criar novas fragrâncias que a ajudassem no dia a dia e nas negociações. Acredita-se que ela até mesmo escreveu receitas para seus perfumes próprios. Mas o livro foi perdido ou queimado no grande incêndio da grande biblioteca de Alexandria. As ruínas da fábrica de perfumes de Cleópatra estão no Mar Morto, perto da cidade de En-Gedi. Aliás, há evidências de que a fábrica também funcionava como spa. Alguns dos móveis interiores são semelhantes aos vistos em salões de beleza modernos. Casamento e eliminação. Cleópatra veio da dinastia Ptolomaica Macedônia. Os membros da dinastia real valorizavam a pureza de sua linhagem e praticamente não se permitiam casar com pessoas de outras famílias. Em outras palavras, os Ptolomeus tinham o incesto como norma. Muitos dos ancestrais de Cleópatra eram casais de primos, e é provável que seus próprios pais fossem irmão e irmã. Aliás, os historiadores acreditam que o incesto pode ter sido uma das razões pelas quais a aparência de Cleópatra não era realmente a mais graciosa. Em todo caso, de acordo com esse costume, Cleópatra também não foi exceção em termos de incesto. Após a morte de Ptolomeu VII, seu pai, Cleópatra começou a governar o Egito com seu irmão mais novo. Então eles se casaram, mas não conseguiram se dar bem em uma luta pelo poder. Seu irmão expulsou sua irmã do Egito, e Cleópatra foi para Roma, onde contou com o apoio de Júlio César e fez uma aliança com ele. Os romanos invadiram Alexandria, e então Cleópatra começou a eliminar brutalmente seus rivais. Após a guerra, Cleópatra se casou com seu segundo irmão mais novo, Ptolomeu XIV. Mas supõe-se que ele também foi morto por Cleópatra, quando ela tentou fazer de seu filho seu co-governante. Em geral, Cleópatra não era apenas uma governante inteligente, mas também bastante cruel. Além disso, Cleópatra era uma deusa no sentido literal da palavra.
E não porque seus súditos a tratavam como uma deusa. Ela se proclamou uma divindade. Plutarco, o famoso escritor e filósofo grego, escreveu sobre isso. Segundo ele, Cleópatra era uma manifestação divina de Ísis, a deusa do ideal de feminilidade e maternidade. Cleópatra chamou a si mesma de Nova Ísis e disse a seus súditos que ela era a encarnação de Ísis na Terra. E a reencarnação da deusa. Plutarco escreveu que, em público, ela frequentemente se mostrava com as vestes sagradas de Ísis. Nisso, ela foi apoiada por Marco Antônio, um político romano, general e amante de Cleópatra. Ele alegou ser a encarnação de Osíris na Terra. Isso fazia sentido porque Osíris era o consorte de Ísis e o rei da vida após a morte. Em geral, Cleópatra se dedicava não apenas a Ísis. Os cientistas acreditam que ela experimentou imagens de diferentes deusas. Gastos e apostas. Cleópatra tinha não apenas imagens divinas, mas também gastos divinos. Significa que ela gastou dinheiro de forma incrivelmente ativa e extensiva. Cleópatra gastava facilmente grandes somas em seus caprichos e podia desperdiçar uma quantia colossal de uma só vez. Há um episódio interessante envolvendo Marco Antônio. Reza a lenda que Cleópatra uma vez fez uma aposta com ele, que ela poderia gastar 10 milhões de sestércios em uma única refeição. Os cientistas calculam que isso seja cerca de 10 a 20 milhões de dólares americanos em dinheiro de hoje. E então eles apostaram. Cleópatra pediu uma refeição modesta e seus servos lhe trouxeram uma xícara de vinagre. Ela então removeu um de seus brincos, tirou uma pérola muito cara dele, jogou-a no vinagre e observou-a se dissolver. Ela então bebeu um copo de vinagre, provando assim que faria qualquer coisa para ganhar a aposta. Os cientistas modernos eram céticos em relação a essa história por muito tempo, mas depois realizaram um experimento. Pegaram o vinagre e a pérola e fizeram a mesma coisa que Cleópatra. E descobriram que o vinagre dissolveu o carbonato de cálcio na pérola, mas que para isso levou mais de um dia inteiro. Existem muitos mistérios e teorias sobre as pirâmides egípcias. Muitos pesquisadores estão convencidos de que representantes de uma civilização avançada participaram da construção das pirâmides. E alguns têm até certeza de que as pirâmides foram construídas por alienígenas. E agora os edifícios egípcios são periodicamente conectados aos construtores. A seguir, eu vou dizer que tipo de sinal as pirâmides egípcias enviam uma vez a cada 10 anos. Muitos cientistas mais de uma vez se perguntaram por que as antigas pirâmides foram construídas nas profundezas do deserto. Afinal, seria muito caro transportar todos os materiais de construção necessários, que incluíam não apenas calcário e arenito, mas também granito. E há um fato notável sobre esse último. Cristais de granito são capazes de armazenar uma grande quantidade de informações e podem ser usados para a conversão de energia. Além disso, o granito é uma rocha rara, que contém quartzo cristal em sua composição. Os blocos de pedra externos da pirâmide são feitos de arenito, um material que também contém uma grande quantidade de quartzo. O quartzo é um material único, que gera piezo e eletricidade, quando é comprimido. Depois de estudar essas propriedades, os cientistas conseguiram apresentar novas teorias. Uma delas diz que a massa da pirâmide se autopressiona, e assim uma corrente elétrica constante é criada. Um fato ainda mais curioso para os cientistas foi que, ao olhar a pirâmide de cima, foi possível notar que as pedras estão empilhadas em espiral e parecem estar embrulhadas. Parece que o design da pirâmide não é apenas acidental, mas também criado para a realização de certos propósitos. De acordo com uma teoria, a Grande Pirâmide de Gizé é um dispositivo para comunicação interestelar. E as próprias pirâmides são direcionadas para a constelação de Órion por um motivo. Isso foi feito de propósito para honrar a memória dos deuses que vieram nos tempos antigos dessa constelação. Talvez, então, a Terra fosse de tão grande interesse para os aliens que eles decidiram deixar um rastro na forma de um dispositivo de comunicação. De acordo com as versões de muitos cientistas, foi a Grande Pirâmide de Gizé que se tornou esse objeto. As conjecturas são confirmadas não só pela pesquisa e análise dos materiais a partir dos quais a pirâmide foi construída, mas também pela sua própria estrutura interior e exterior. Vale a pena prestar atenção às passagens no interior da pirâmide e à sua parte côncava. Engenheiros afirmam que lembra muito a construção de uma antena parabólica. Mas será que eles têm realmente boas razões para fazer todas essas suposições? Claro que, em teoria, tudo isso pode não ser verdade, mas o fato é que a civilização moderna foi relativamente recentemente confrontada com a manifestação da atividade das pirâmides. Aconteceu em abril de 2002. Tarde da noite, um pastor comum estava se preparando para dormir. Preparou sua cama e estava prestes a adormecer, quando de repente foi acordado por um som penetrante, como o raspar de pedras e ferros. Quando abriu os olhos, viu uma imagem chocante que o deixou atordoado.
Isso vinha da grande pirâmide de Gizé, que emanava um brilhante e poderoso raio de luz. Ele não conseguia ver o final do feixe. Ele ia longe, no céu estrelado. Depois de alguns minutos, o mesmo som de trituração foi ouvido novamente, e o feixe desapareceu instantaneamente. E um grande silêncio se fez. E depois de mais algum tempo, o egípcio viu um homem de enorme estatura saindo pela pirâmide. Não havia passagem de onde ele viera. De acordo com as palavras do pastor, a altura do estranho que aparece e desaparece rapidamente era de pelo menos 2,5 metros. A noite foi acompanhada por uma série de eventos estranhos que se seguiram. Depois de cerca de meia hora, um destacamento policial chegou a Gizé, e em seguida, representantes do serviço secreto egípcio Muhabara, conforme se identificaram com a polícia, chegaram ao local. Pouco depois, a polícia deixou o local. Pouco depois, a ajuda aérea chegou na forma de vários helicópteros e alguns caminhões dos quais desembarcaram soldados armados. Por ordem de um membro do serviço de segurança, os soldados cercaram as pirâmides. Espectadores da área circundada começaram a se reunir no local. Eles também devem ter notado o estranho fenômeno que aconteceu com as pirâmides e estavam curiosos para saber o que era. Os jornalistas apresentaram a história como um bullying estudantil. Como se um grupo de jovens subisse a pirâmide à noite e resolvesse se divertir, fazendo um show de luzes brilhantes com uma lanterna potente. E a polícia prontamente chegou ao local e prendeu os brincalhões. Não houve mais informações das autoridades oficiais sobre o incidente. No entanto, fontes bem informadas informaram o que aconteceu depois daquela noite. Na manhã seguinte, a embaixada americana ligou para o Ministério das Relações Exteriores do Egito e se ofereceu para ajudar a investigar o caso. Claro, tal insistência foi explicada pelo Departamento de Estado americano. O interesse em investigar os jovens vândalos era que os americanos consideram sagrado e têm um profundo respeito pela história do Antigo Egito e não gostariam de perder um tesouro cultural ou histórico tão valioso. Mais tarde, em 15 de abril, soube-se que os trabalhos em Gizé haviam sido suspensos, mas depois de um tempo, arqueólogos americanos foram notados lá, realizando alguns trabalhos. Não se sabe exatamente como eles foram autorizados a investigar as pirâmides, mas há uma suposição de que o dinheiro decidiu tudo nessa história. Mas há uma segunda versão. Ela diz que os egípcios entraram em cooperação com os americanos, pois esses últimos possuíam os equipamentos mais avançados. Mais tarde, suas pesquisas pararam e os cientistas americanos não puderam mais estar no território fechado. Sabe-se que durante as escavações arqueológicas foi descoberto um artefato incrível, que foi apreendido dos americanos pelo serviço de inteligência egípcio. Não se sabe exatamente que tipo de artefato era. Sabemos apenas que provavelmente seja de origem alien, pois foi encontrado no topo da grande pirâmide de Gizé após o incidente. O fato de que a pirâmide é um transceptor gigante tem sido falado há muito tempo. No entanto, ainda não está claro como ele é ativado e qual sua finalidade. E se levarmos em conta que a ciência moderna ainda não registrou tais emissões, é possível que em breve voltemos a ver essa antiga estrutura em ação e finalmente entendamos para o que ela foi construída. E o que você acha? Poderiam as pirâmides realmente servir como transmissores para a comunicação interestelar ou comunicação com civilizações alienígenas? Diga o que você acha nos comentários. Em seguida, vamos falar sobre coincidências incríveis, quando um achado arqueológico em um lugar se correlaciona estranhamente com um achado em outro lugar. Tais coincidências são especialmente impressionantes e até intrigantes. As pirâmides são talvez uma das maiores coincidências, e aqui arqueólogos e historiadores simplesmente não conseguem chegar a um consenso. As pirâmides, inequivocamente, podem ser chamadas de maravilha do mundo. Ao mencioná-las, você provavelmente pensa nas 3 famosas pirâmides egípcias de Gizé. Você também pode pensar nas pirâmides do México, mas você também pode ir à Indonésia, Sudão e até a Índia para ver essas esculturas. Todos esses lugares têm pirâmides que parecem quase idênticas, se você não contar as pirâmides de Gizé com lados lisos. No Egito existe uma pirâmide de degraus, mais conhecida como pirâmide de Djoser, e no México existem pirâmides assim dos antigos povos astecas e maias. A questão é, como 2 culturas antigas construíram suas estruturas mais impressionantes, idênticas uma à outra quando viviam a milhares de anos e quilômetros de distância? As pirâmides do Egito e do México são de fato semelhantes, mas em geral, ou apenas externamente. Uma diferença óbvia é que as pirâmides egípcias serviram como túmulos, enquanto as pirâmides maias eram templos.
Bolsas misteriosas. Muitas esculturas, estátuas e obras de arte que sobreviveram até hoje são objetos de discussão e análise. Pesquisadores de diferentes países estão tentando aprender mais sobre suas origens. Nesse contexto, um pequeno detalhe bastante semelhante em muitas esculturas é especialmente interessante. O fato é que especialistas estudaram as esculturas de baixos relevos de povos antigos do mundo e notaram que a maioria deles tem o mesmo objeto na forma de uma pequena bolsa de mão, com uma alcinha. Imagens com bolsas misteriosas foram feitas pelos habitantes do Egito Antigo, Mesopotâmia, Turquia, Mesoamérica e muitas outras regiões da Terra. Mas são culturas e civilizações completamente diferentes. Como é possível que muitos deles nunca tenham interagido entre si e estejam separados por dezenas de milhares de quilômetros? E em geral, o que significa esse acessório quase idêntico nas mãos das antigas divindades? É o mesmo que agora comumente chamamos de bolsa de uma dama? Pela primeira vez, eles chamaram a atenção para a estranha bolsa em 1996 durante as escavações do complexo do templo Göbekli Tepe, no território da Turquia. Arqueólogos liderados pelo professor Klaus Schmidt encontraram esse santuário, cuja idade é estimada em 2000 anos. Uma estátua esculpida em pedra com um saco na mão. Os cientistas já tinham muitas dúvidas sobre essa volumosa bolsa estilizada, mas não faziam ideia de que tais motivos poderiam ser encontrados na arte escultória de uma grande variedade de povos antigos. Agora é impossível ignorar esse fato. De acordo com uma das versões dos cientistas, um objeto tão significativo serviu como símbolo de comida e água. E os deuses que tinham tudo podiam conceder infinitas dádivas a simples mortais. De acordo com outra versão, a bolsa poderia de alguma forma estar associada a representantes de civilizações alienígenas que desceram ao planeta para dar às pessoas um vasto conhecimento. Crânios deformados. Entre os achados mais estranhos encontrados por arqueólogos estão crânios alongados. Nos últimos 200 anos, crânios deformados artificialmente semelhantes foram encontrados em diferentes partes do planeta. Quando os restos mortais de pessoas com crânios alongados incomuns, com cerca de 3.000 anos, foram encontrados no local de um antigo enterro na península peruana de Paracas, alguém poderia pensar que os pesquisadores tropeçaram em aliens. Uma deformidade tão grave não foi encontrada em nenhum outro lugar. Curiosamente, a prática da deformação craniana continuou até a década de 50 do século XX. O povo africano Mangbetu, que vive no Congo, tornou-se famoso em todo o mundo por suas formas de crânio assustadoramente alongadas. Há uma pergunta legítima: por que todos no planeta estavam tão interessados em seus crânios parecidos com o que hoje é considerado alienígena? Talvez o Mangbetu possa ajudar a responder. Seus crânios alongados sempre foram considerados uma personificação da beleza, um indicador de inteligência e domínio sobre os outros. Portanto, não é de surpreender que os membros dessa tribo tenham feito todo o possível para alongar seus crânios o máximo possível. Arte na pedra. Pinturas rupestres ou petróglifos foram encontrados em todo o mundo em diferentes épocas. Muitos petróglifos pertencentes a diferentes períodos de tempo são encontrados nos Estados Unidos. Veja o Cânion Cego, por exemplo. Fica em Utah e é conhecido por sua arte rupestre. De acordo com o Fundo Nacional das Humanidades, algumas dessas imagens podem ter até 9.000 anos, com muitas das imagens confirmadas como tendo pelo menos 5.000 anos. Animais ou criaturas humanoides sem mãos ou pés, mas com olhos grandes podem ser vistos entre eles. É mais provável que sejam diferentes divindades ou tentativas de representar espíritos. Claro, alguns afirmam que essas são representações de alienígenas de outro planeta. Os desenhos, aliás, são de ocre e vermelho. Desenhos rupestres misteriosos também foram encontrados na Sibéria, datando aproximadamente do mesmo período. Petroglifos foram encontrados no deserto do Saara. Eles tinham cerca de 8.000 anos e pareciam representar as mesmas criaturas aliens dos cânions americanos. Eu me pergunto de onde as pessoas se inspiraram para criar obras de arte rupestres tão semelhantes. Templos. O Templo do Grande Jaguar, na Guatemala, e o Templo Hindu de Baksay Chamkrong, no Camboja, são templos antigos criados por civilizações antigas altamente avançadas. Eles estão separados por cerca de 15.000 quilômetros. No entanto, apesar da grande distância entre os dois templos, eles são construídos com incríveis semelhanças. Os cientistas ainda não conseguem explicar isso. Ambas as estruturas antigas têm um ângulo de inclinação incomumente íngreme, não encontrado em muitas outras pirâmides ou templos. Além disso, ambos têm uma formação escalonada. E a enorme escadaria que sobe no meio de ambos os templos e a área abobadada do topo. Parece que ambas as civilizações tiveram o mesmo design. Então, como dois templos antigos em diferentes continentes, foram construídos em estilos notavelmente semelhantes. Alguns sugerem que tudo é apenas uma grande coincidência. Outros acreditam que os antigos Khmer e os antigos Maias inspiraram seus templos na mesma fonte. Então surge a pergunta: quem ou qual foi a fonte e como ela entrou em contato com ambas as civilizações? A raça de gigantes.
As pessoas há muito contam histórias sobre gigantes. O mais interessante é que as histórias foram contadas por pessoas de todo o mundo, em quase todas as grandes regiões. Além disso, foram encontradas evidências da existência de gigantes. Recentemente, em 2016, pesquisadores na China encontraram esqueletos humanos gigantes em mais de 200 túmulos. Com base em um estudo ósseo, os cientistas descobriram que as pessoas tinham até 1,90 m de altura, que até para os padrões modernos é uma altura considerável. E dado que essas pessoas foram enterradas há cerca de 5.000 anos, elas eram excepcionalmente altas para aquela época. De acordo com Fan Hui, diretor da Escola de História e Cultura da Universidade de Shandong, a altura dessas pessoas pode ser devido ao fato de terem acesso a fontes abundantes de alimentos. Agora vamos para o continente americano. Em abril de 1934, 65 quilômetros ao norte de um lugar chamado Ozarks, Missouri, 7 esqueletos gigantes foram descobertos. Essas pessoas tinham cerca de 2,40 m de altura. E esse não é o único lugar no hemisfério ocidental onde tal descoberta foi feita. Esqueletos gigantes também foram encontrados na América do Sul e Equador. Então, ou alguma raça de gigantes realmente viveu em quase todos os continentes, ou apenas havia alguns chamados viveiros, onde pessoas gigantes levaram vidas bem-sucedidas e acabaram se extinguindo. Ainda não se sabe qual resposta está realmente correta. Círculos de pedra foram encontrados em todo o mundo. Embora Stonehenge na Inglaterra seja certamente considerado o monumento neolítico mais famoso, é apenas um de muitos. No Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte existem outros. As pedras Callanish na Escócia, por exemplo, que se acredita terem sido erguidas durante o período neolítico. Ou o Círculo de Pedra Drumbeck, localizado na Escócia. Estima-se que tenha cerca de 3.000 anos. E supõe-se que foi usado para rituais de sacrifício. Na França, na Bretanha, existe um aglomerado inteiro de mais 3.000 megalitos pré-históricos. A instalação das pedras remonta a um período do Neolítico, provavelmente 3.300 a.C., mas algumas das estruturas podem datar de cerca de 4.500 a.C. Existem também várias centenas de estruturas megalíticas de pedra na Península Coreana. Os sítios Gochang, Hwasun e Gangwa-dolmen datam do primeiro milênio a.C., mas estão em boas condições e sobreviveram até hoje. Além disso, posso mencionar as pedras de veado. Essa é apenas uma designação convencional para as primeiras esculturas nômades. Receberam esse nome porque algumas delas retratam veados estilizados incomuns. Sua altura varia de 1 a 4 metros e são frequentemente agrupadas. Elas têm uma ampla distribuição geográfica e foram encontradas na Mongólia, Transbaikal, Cazaquistão, Urais, assim como no Cáucaso, na região norte do Mar Negro e em algumas outras regiões ocidentais. Arqueólogos encontram milhares de artefatos todos os anos, e alguns deles são realmente surpreendentes. A seguir, vou mostrar uma estrutura mística submarina, uma tumba incomum na Inglaterra e o misterioso esqueleto do vampiro de Veneza. Monumento Yonaguni. Na década de 80, o mergulhador japonês Kihachiro Arataki estava mergulhando na costa da ilha Yonaguni. Ele estava procurando tubarões-martelo, mas encontrou algo muito maior. Debaixo d'água, ele encontrou uma estrutura enorme. Parecia uma coleção de terraços planos e esculturas de pedras bizarras. O ponto mais alto estava a quase 5 metros da superfície da água. Até esse momento, o lugar místico nunca havia sido visto pelo homem. Agora é um dos mistérios mais fascinantes do mundo. À primeira vista, o monumento Yonaguni parece ser obra do homem. Há degraus, colunas e rampas. Há especulações de que são ruínas de um antigo estádio. A época de origem da estrutura ainda é objeto de acalorado debate. Mas o geólogo submarino Masaki Kimura, que liderou os mergulhadores da expedição, acredita que o prédio foi erguido de 2 a 5 mil anos atrás. Nessa época, a Terra ainda estava acima do nível do mar, antes de ficar submersa após um forte terremoto. O monumento Yonaguni foi apelidado de Atlântida do Japão. Muitos consideram esse lugar como as ruínas de uma cultura antiga. Túmulo Viking. Em 2009, um poço com restos estranhos foi descoberto na costa sul da Inglaterra. Aconteceu durante um estudo arqueológico realizado antes da construção da rodovia perto da cidade de Weymouth. Provavelmente ninguém deveria ter visto isso, mas as circunstâncias eram diferentes. 51 corpos foram encontrados na vala comum. Todos os mortos foram decapitados e suas cabeças enterradas separadamente, mas na mesma cova. Excepcionalmente, os arqueólogos não encontraram vestígios de roupas, e isso indicava que as pessoas haviam sido enterradas nuas. O gerente da escavação, David Scott, observou que os restos pertenciam a homens jovens. Eles eram robustos e muito fortes, guerreiros clássicos na aparência. A maioria dos restos mostra evidências de golpes de espada ou machado nos pescoços, cabeças e mandíbulas. A idade da descoberta foi determinada por radiocarbono. Os guerreiros foram enterrados entre 950 e 1025 d.C. Os cientistas sugeriram que os restos encontrados pertencem aos vikings e não a seus inimigos, os anglo-saxões.
O raciocínio é que os restos mortais foram enterrados. Os vikings teriam deixado suas vítimas no local da batalha, mas nesse caso estamos falando dos prisioneiros executados, o que significa que a decisão de enterrá-los foi tomada por seus oponentes. Vampiro de Veneza. Os vampiros existem? Ou eles já existiram? Um dos achados arqueológicos, ou melhor, seu nome, sugere tal pensamento. Hoje já sabemos o que significa quarentena e lockdown. Na Europa medieval, onde a epidemia da peste graçava, as pessoas também queriam ser protegidas da doença. Os venezianos organizaram uma área isolada da ilha de Lazareto Vecchio, por exemplo, que serviu como uma zona de quarentena e um hospital para os infectados. Quando o território da ilha se tornou insuficiente, as autoridades venezianas adaptaram outra ilha, a Lazareto Novo, para o mesmo fim. Muitas pessoas morreram da doença e foram enterradas em valas comuns. As sepulturas mais antigas eram longas trincheiras retangulares nas quais os corpos eram colocados. As últimas sepulturas não tinham essa característica. Os corpos eram empilhados aos montes. Em 2006 e 2007, as escavações arqueológicas em Lazareto Novo foram realizadas em valas comuns. Foi lá que os arqueólogos encontraram algo misterioso. Havia um tijolo na mandíbula de um dos crânios. De acordo com fontes escritas da época, era uma maneira de enterrar vampiros. Não uma estaca de madeira, mas um tijolo na boca deveria ter desarmado o sugador de sangue. De acordo com as crenças, o vampiro literalmente mastigou sua saída da sepultura. Então acreditava-se que dessa forma ele não seria capaz de libertar seu caminho. O exame revelou que o crânio pertencia a uma mulher que tinha entre 61 e 71 anos no momento de sua morte. Ela era europeia e não era diferente dos nativos de Veneza. Fuente Magna. Bem-vindo ao Lago Titicaca, localizado na parte oeste da América do Sul, na fronteira dos dois países Bolívia e Peru. Mas não vou falar sobre o lago, mas sobre um artefato interessante encontrado em 1958 por um fazendeiro local próximo ao lago. Como não era arqueólogo ou historiador profissional, um grande vaso de cerâmica com textos e desenhos não o impressionou muito na época, e ele o usou para as necessidades domésticas. Uma tigela tão incomum do tamanho conveniente poderia continuar a servir de utensílio para alimentar animais de estimação, se em 1960 o arqueólogo boliviano Max Portugal Samora não tivesse notado. Ele comprou e recebeu o nome de Fuente Magna, ou Fuente Ball. Seu diâmetro, aliás, é de cerca de 1 metro. A tigela de cerâmica é coberta por dentro e por fora com vários desenhos e textos em 2 línguas, assemelhando-se ao cuneiforme. As tentativas do pesquisador de ler algo não tiveram sucesso e a tigela foi transferida para o município, para o Museu de Metais Preciosos de La Paz. Mas lá o achado foi considerado falso e foi enviado para o armazém, onde ficou quase 40 anos. No início dos anos 2000, chamou a atenção dos pesquisadores bolivianos Bernard Biades Yacovaso e Fred Arce. Eles sugeriram que um dos textos de Fuente Magna estava próximo do cuneiforme sumério. O segundo texto eles sugeriram poderia ter sido escrito em uma língua semítica. À medida que a história prosseguia, os pesquisadores bolivianos chamaram o antigo estudioso cuneiforme Dr. Clyde Winters para tentar ler os textos. Ele conseguiu. Como se viu, o texto menciona a deusa suméria Nia. De acordo com Winters, a tigela em si é provavelmente um vaso de culto. No entanto, não se sabe exatamente como um vaso de cerâmica com traços da civilização suméria do Oriente Médio acabou na América do Sul. A Gruta de Lascaux é um monumento único da arte primitiva, que durante milhares de anos preservou a evidência de que nos tempos antigos as pessoas também faziam arte. A Gruta de Lascaux está localizada na atual França, perto da pequena vila de Montignac. Talvez ninguém estivesse destinado a ver os desenhos únicos, se não fosse por um evento. A caverna foi encontrada em setembro de 1940 por 4 adolescentes de um assentamento próximo. Poderia ter ficado escondido sob a terra, mas um dia, durante uma tempestade, um raio derrubou um pinheiro, que abriu uma pequena passagem para a gruta para os curiosos. O comprimento da Gruta de Lascaux é de 250 metros e sua área é de 1.500 metros quadrados. Nas abóbadas da caverna foram encontradas quase 2.000 pinturas rupestres únicas, feitas com incrível realismo, que podemos dividir em até 3 categorias: pessoas, símbolos e animais, incluindo cavalos, bisões, veados e muitos outros. Vale ressaltar que na caverna de Lascaux não há uma única imagem de uma planta ou qualquer paisagem, mas todos os animais são desenhados em movimento, em cores e com muita precisão. Muitas imagens estão tão bem preservadas que é difícil acreditar em sua idade. Elas são estimadas em 15 ou 18 mil anos. Além das esculturas rupestres, os arqueólogos encontraram aqui produtos feitos de ossos, pedras e conchas, joias, ferramentas, utensílios domésticos, armas, utensílios e muito mais. Otzi. 30 anos atrás, um grupo de turistas descobriu nos Alpes uma múmia única de um homem congelado, apelidado de Homem de Gelo ou Otzi. A análise de radiocarbono mostrou que a múmia tinha cerca de 5.300 anos.
Otzi tinha cerca de 45 ou 46 anos, o que era uma idade avançada para a época. Ele pesava apenas 50 quilos e tinha 1,65 m de altura. Outras pesquisas ajudaram a identificar tatuagens em seu corpo. Uma investigação especial iniciada em 2001 conseguiu determinar que Otzi foi morto por um tiro de flecha e que ele não esperava o ataque. A flecha estava apontada para seu ombro esquerdo. O homem ferido não conseguiu retirá-la. A ponta da flecha foi tão fundo nas costas de Ozzy que atingiu sua espinha. Essa foi a causa do triste resultado. Qual descoberta desse episódio mais te surpreendeu? Diz pra mim nos comentários. E se foi interessante pra você, clique em gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado por continuar assistindo.